Olá, meu nome é João Sabino, eu sou especialista em reprodução humana. Esse canal aqui que a gente busca sempre trazer informação com bastante conteúdo e bastante ciência. A dúvida hoje, o que a gente vai conversar é sobre a infertilidade masculina. Quais são os passos iniciais, quais são os exames e como é que a gente deve abordar isso. Esse é um tema muito importante porque metade dos casais, olha só, metade dos casais, a dificuldade ela é compartilhada com o fator masculino. Então não adianta a gente só focar na mulher, só pedir exame para a mulher, porque em metade das vezes a gente vai ter o fator masculino associado. Então, a partir de agora, a gente vai conversar um pouquinho sobre esse problema que a gente tem quando a gente trabalha com quem está tentando engravidar, que é a infertilidade masculina. E que nosso estado é especial isso, aqui no Rio Grande do Sul, porque existe um preconceito, existe uma cultura de achar que o homem que não consegue engravidar a sua esposa, ele tem problema também, tem alguma coisa de natureza sexual. Isso não é verdade. A célula que produz o espermatozoide, né, a origem da célula que produz o espermatozoide não tem nada a ver com a via da libido ou do desejo sexual. Então a gente tem que separar isso bem. O fato de não conseguir engravidar, ter um fator masculino associado, não quer dizer que tem uma diminuição do desejo sexual. A gente começa toda a investigação do casal pela história. Então, o casal vai contar a história, né, a anamnese, e a partir dali a gente já tem algumas pistas do que pode estar acontecendo com aquele casal. Do ponto de vista de infertilidade masculina, a gente sabe que o estilo de vida é fundamental. Então, ter um controle de estresse, sono, boa alimentação e exercício físico faz toda a diferença para aquele casal que está tentando engravidar. Isso deve ser abordado durante a entrevista médica. Uma outra coisa muito importante que a gente negligencia é o uso do celular. A gente sabe que o celular na região pélvica, então, se ele está acostumado a sentar no carro, colocar o celular no meio das pernas ou andar com o celular sempre no bolso da frente da calça, a gente sabe que tem estudos que mostram que existe uma redução na quantidade e qualidade do espermatozoide. O uso de bicicleta, então quem trabalha andando de bicicleta muito tempo, a gente sabe também que tem diminuição da produção do espermatozoide e algumas profissões específicas, o uso de pesticida, quem trabalha, por exemplo, em piscina coberta, piscina aquecida, também tem diminuição, em ambientes muito quentes tem diminuição. Então a gente tem alguns fatores de exposição a químicos que também vão contribuir para uma diminuição da quantidade e qualidade do espermatozoide. Como exame complementar, a gente tem o primeiro exame, que é o espermograma. Lembrando que o espermograma deve ser feito, coletado sob condições especiais. Não é legal a gente coletar em casa e levar para o laboratório. O laboratório deve ter condições mínimas de uma boa coleta. E o tempo isso é uma pergunta que todo paciente se faz, qual é o tempo que a gente tem que ter de abstinência? É no máximo 5 dias. O ideal é de 2 a 5 dias. É melhor ter menos tempo de abstinência do que demorar uma semana, 30 dias, que aí sim a gente sabe que tem um comprometimento dos resultados. Além do espermograma, a gente pode fazer um outro teste que a gente está muito acostumado a fazer na clínica, que é de capacitação espermática, que a gente prepara esse espermatozoide, coloca ele sob estresse para ver como é que ele se comportaria frente a uma fertilização in vitro, por exemplo. Isso é importante para tirar alguns parâmetros que vão nos ajudar depois no tratamento. Então a gente tem o espermograma, pode ser feito um teste de capacitação. Se eu tenho uma suspeita, por exemplo, de uma infecção naquele sêmen, a gente pode fazer uma espermocultura, a gente vai submeter esse espermatozoide, ver se tem alguma bactéria, alguma coisa aí, se essa bactéria é sensível ou resistente a algum antibiótico. Depois a gente tem a fragmentação do DNA, que é um teste bem usado, que teve bastante controvérsia, bastante pesquisa. Hoje a gente sabe que existe sim uma relação com o espermatozoide que tem alta fragmentação do seu DNA, ou seja, ele está oxidado esse espermatozoide e tem uma relação com diminuição da chance de engravidar. Mas os tratamentos para alta fragmentação do DNA espermático, eles são basicamente mudanças de estilo de vida ou uso de antioxidantes. E a gente pode também fazer testes mais anatômicos, como por exemplo um ultrassom de bolsa escrotal com Doppler. E a gente pode aí, assim, a partir daí, começar a ir atrás de um diagnóstico como varicocele. Então, existe uma gama de exames e de procedimentos que a gente pode fazer na investigação
deste homem, desse fator masculino. Se a gente tem a suspeita de alguma coisa, por exemplo, uma redução da quantidade e qualidade de espermatozoide, a gente vai atrás de causas genéticas, a gente tem que fazer a investigação genética, de causas hormonais, a gente pode fazer a investigação hormonal desse homem. Mas tudo começa por uma boa anamnese, uma boa entrevista médica, um exame físico minucioso e alguns exames que são fundamentais, como eu falei antes, o espermograma. Lembrando também que um espermograma alterado, a gente obrigatoriamente tem que repetir esse exame, porque às vezes um exame alterado, ele pode não significar muita coisa. Então, repetindo, homens devem ser sempre investigados, mesmo se eles já têm filhos em relacionamentos anteriores, eles devem ser sempre investigados e a gente deve começar a investigação desse homem pela entrevista médica e passando pelo exame fundamental, que é o espermograma. Gostou? Compartilha, curte e comenta aí embaixo, que para nós é bem importante.